a cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Eu tenho um menino de 9 hoje, exatamente a idade que eu tive quando fui prefeito da Cidade da Criança. Olha aqui. Vem aqui, filho, vem aqui, senta aqui, olha aqui ó, na gravação. Tem uma curiosidade que o dia da criança é dia 12. O meu aniversário é mais ou menos no dia dobro. Praticamente, porque é 25, 12 mais 2 vai dar 24. Falta um dia mais ou menos, né? O dobro mais um. Mais um, 13. Embarque no trenzinho, vem conhecer nossa cidade. A Praça do Amor, a Rua da Felicidade. Cidade da criança, um riso, uma canção. Uma lição de amor, presente em cada diversão. Na cidade da criança, uma festa de alegria. Todo dia tanta brincadeira tem. A cidade da criança, a cidade da esperança. E gente grande vai brincar também. Na Praça do Amor, na Rua da Felicidade. Cidade da criança, venha ver nossa cidade. Na Praça do Amor, na Rua da Felicidade. Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo. Nasci em São Bernardo, em maio de 1970, dia 20 de maio. Sou filho mais velho dos meus pais. Meu pai é o José Júlio, minha mãe é Darcy. Tive uma infância maravilhosa, jogava futebol todo o tempo, adorava jogar futebol, gosto muito. E estudei no Nova Petrópolis, EPG Nova Petrópolis. E foi dali de Nova Petrópolis que eu tive a oportunidade de, na época, ser convidado para ser candidato a prefeito mirim da Cidade da Criança. Era um bairro novo que saiu de casas mais novas, um pouco afastado na época de tudo que a gente tinha, e ficava próximo à famosa Caixa d'Água em Nova Petrópolis. É uma caixa d'água bem alta, bem grande, e do lado da caixa d'água nós tínhamos uma pista de aeromodelismo. Meu pai é advogado, meu pai advogou em São Bernardo durante muitos anos, formado inclusive em Direito pela Direito de São Bernardo. Então eu passei a minha vida indo ali para Marechal. Andava na Marechal, víamos desde o início ali, né, cruzávamos a Marechal para comprar as coisas. Enfim, a Marechal era uma referência para a gente. Íamos também com alguma frequência, eu jogava futebol pela Associação dos Funcionários Públicos. Então eu ia a pé muito da minha casa, né, lá em Nova Petrópolis, ia muito para a associação jogar bola ali. E nós éramos muito adversários, né, rivais do Meninos, que ficava lá no Rude. Os jogos contra os meninos eram clássicos para a gente. Meu pai é enxadrista, então eu jogava xadrez. Participei de vários campeonatos ali no Clube de Xadrez de São Bernardo, que fica, até onde eu me lembro, se fica ainda, fica perto de São José, ali na Marechal. Eu não me recordo da Cidade da Criança até o período das eleições e de tudo que aconteceu com as eleições. Eu não sei exatamente o motivo pelo qual eu fui apontado. Nós somos os pais do Alexandre Júlio Fernandes. E a Cidade da Criança era assim o auge, né? Era um parque assim fabuloso, era uma área de recreação. A prefeitura, quando instituiu a eleição para o prefeitinho mirim, ela sorteava a cada ano 13 escolas estaduais. Eles faziam um rodízio, as escolas que eram sorteadas caíam, né, no outro ano, e dando oportunidade para as demais escolas
também entrarem no sorteio. Então, a Cidade da Criança se comunicava com as escolas e passava toda a orientação como é que deveria escolher 3 candidatos para concorrer à eleição de prefeitinho mirim no Dia da Criança. Quando ele chegou com o bilhetinho dizendo, senhores pais, os senhores concordam que o seu filho, Alexandre Júlio Fernandes, concorra a uma eleição como prefeitinho mirim da Cidade da Criança? Sim ou não? Então, quando eu peguei aquele bilhetinho, eu quis saber do que se tratava. Eu fiquei muito curiosa, porque até então eu não sabia que existia eleição para prefeitinho. Que fiz eu? Eu era professora na rede municipal. Me dirigi até a escola dele e fui falar com a diretora, a primeira, dona Carmen Mesquita. Ela me revelou, olha, a minha escola, que é o professor Maurício Antunes Ferraz, foi sorteada esse ano para enviar um candidato para a eleição de prefeitinho mirim. E o que nós fizemos? Nós temos aqui 22 salas de 3ª série primária. Então eu pedi, a diretora falando, eu pedi para cada professora enviar um aluno de cada sala e a gente fez uma entrevista com esses meninos e observamos o menino ou menina, né? Não sabia que tinha menina também, a criança que iria representar a escola. Quais eram as exigências da prefeitura, da Cidade da Criança? Tivesse 9 anos de idade, estar na 3ª série primária e ser um ótimo aluno. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos um aluno das 22 salas, tinha 22 salas naquela época, e nós chegamos à conclusão, com uma votação, que o Alexandre vai sair o candidato pela escola. Eu falei, e o que eu tenho que fazer? Aí que veio, eu não sabia nada o que fazer. E o que eu tenho que fazer? Vai ficar a critério dos pais. Os pais é que vão decidir o que vai ter que fazer. A escola não deu orientação nenhuma. Apoiaram, né? Foi feita uma consulta formal aos meus pais. Eu me lembro, acho que na época enviaram uma carta para meu pai e para minha mãe. Se eles apoiariam que eu participasse de uma eleição representando a escola. E meu pai, por ser advogado também, acho que por viver muito a cidade e por ter... Meu pai sempre foi uma pessoa muito envolvida com as coisas da cidade em várias organizações. Ele sempre foi muito envolvido nisso, foi professor também, e ele apoiou logo de saída e minha mãe também. Claro, sem dúvida, eu acho que criança, que quando se apresenta um parque, o parque de diversões, eu acho que é até uma palavra moderna, uma cidade de brinquedos, eu acho que poucas crianças não iriam querer. Até porque a coisa que vem na nossa cabeça por ser por ir na Cidade da Criança é brincar à vontade, brincar de graça, brincar e não ter horário. Então eu acho que isso é uma coisa que motiva muito qualquer criança a querer participar. E na verdade a minha motivação foi querer... na verdade a minha motivação foi representar a escola, eu acho. Brincar fazia parte, eu queria brincar também, claro. Mas acho que representar a minha escola, eu gostava muito da minha escola, uma escola muito legal. Fui escolhido e foi feita na época, logo que eu fui escolhido, foram convidados os 3 candidatos para uma reunião com os pais na Cidade da Criança. E um dos candidatos era da família do Binder, do Hotel Binder, e o outro candidato chamava-se Rildo. Não, eu não conhecia os outros candidatos. Eu vi me tornar amiguinho deles nos eventos relacionados à eleição. Nós participamos de entrevistas na rádio de São Bernardo, que era ali perto do Cine Havaí, do lado do Paço Municipal, e nós fomos juntos
lá para poder dar entrevistas. Nós tínhamos um relacionamento normal, entre nós não havia nenhum tipo de rivalidade, muito tampouco. Veja, para nós não há... Aquilo tudo era uma grande diversão para nós. Aquilo não havia um sentimento de candidaturas entre nós. Né? Meninos de 9 anos. Então não havia nenhum tipo de... Pelo menos não em mim. Né? Não havia esse tipo de... Ele foi apresentado para os pais as regras da eleição. Né? E nós não temos como falar da minha eleição para prefeito Mirim em 1979, Manuel, sem a gente traçar um paralelo com o momento político do Brasil, e especialmente da cidade de São Bernardo. Nós estamos falando de uma cidade muito especial, é uma cidade que foi berço, né, de movimentos trabalhistas fortes, e aqui sem entrar em nenhum tipo de espectro aqui, né, de um nem de outro, muito pelo contrário, mas é uma cidade efervescente politicamente. São Bernardo sempre foi uma cidade efervescente. E a minha eleição acabou sofrendo um grande reflexo desse momento efervescente. Porque quando houve essa reunião com os pais, houve ali algum tipo de desdobramento político nessa eleição, que fez com que houvesse um desafio para os candidatos de quem iria vencer uma eleição no momento que se falava muito no Brasil da Lei Falcão, que era, né, toda a restrição que havia. Bom, primeiro não havia eleição direta. Lei Falcão, que eu me lembro, era a restrição que havia, né, dos candidatos poderem falar suas plataformas políticas, e aí eu vou precisar de uma correção histórica aqui se eu cometer algum deslize. A seguir, a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos da Arena a vereador do município do Rio de Janeiro. Arthur Bravo, Arena número 2231. Funcionário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Professor do ensino técnico e médio. Profissional de relações públicas e universitário de Direito da Gama Filho. Moralinda Guilhom, Arena 2246. Possui o curso comercial da Escola Taylor e ainda os de oficial administrativo do DASP, Legislação e Higiene do Trabalho, curso de corretores de imóveis. É corretora de imóveis desde 1946. José Maria de Azevedo, Arena 2258. Engenheiro especializado em engenharia de segurança. Bacharel em Direito e técnico em administração de empresas. Técnico em inspeções de riscos de engenharia de incêndio e organização de segurança contra... Assista às 22h10 a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos do MDB a vereador do município do Rio de Janeiro. Havia uma restrição de propagandas partidárias e uma espécie de manual que redigia como é que as candidaturas políticas tinham que ser no país como um todo, era a Lei Falcão. Os prefeitos eram biônicos, né? As eleições eram indiretas, então a Lei Falcão redigia as práticas de candidaturas políticas que haviam com uma série de restrições, uma série de regras. E a minha eleição acabou se misturando com isso na época, quando foi feito um desafio para aqueles pais, os 3 pais, de quem iria vencer aquela eleição. E o que eu me recordo na época, de uma maneira bastante simples, é que haviam dito o seguinte: olha, provavelmente quem vence essa eleição é quem conseguir trazer mais crianças aqui. E quem tem a escola mais próxima da cidade da criança, que permitir que as crianças venham, vai vencer. E foi tudo indo muito rápido, né? Havia eleição dia 12 de outubro, o dia da criança, e eu me lembro que na época foi feito um desafio para que aqueles pais pudessem motivar as crianças a virem, porque o grande objetivo da prefeitura era, obviamente, fazer com que a cidade da criança ficasse conhecida, e a eleição era uma maneira de promover a cidade da criança, né? Que as crianças pudessem ir na cidade da criança. Mas certamente São Bernardo, com a característica política que a cidade sempre teve, fez com que aquela eleição de prefeito mirim ganhasse o seguinte contorno: se crianças podem votar, por que adultos não podem? As crianças votam. E o meu pai, na época, jovem também,
certamente se sentiu um pouco incomodado com isso, porque acho que foi feito algum desafio para aqueles pais, para que trouxesse uma grande quantidade de crianças, e talvez tenha havido ali, eu não sei, não estava, eu estava ali para brincar, uma criança. O meu pai acabou falando, puxa vida, eu acho que nós temos toda a condição de fazer com que muitas crianças possam ir na Cidade da Criança. Para a grande maioria daquelas crianças, Manuel, ir à Cidade da Criança no dia da eleição era a oportunidade de brincar num parque que não havia condição. Havia um preço ali, né? Não era barato, a Cidade da Criança tinha uma estrutura muito boa na época. Era um parque que a maioria das crianças viam na oportunidade de votar, e assim, no dia da votação era aberto, porque era o dia da eleição. A grande oportunidade de brincar um pouco ali. E acho que meu pai viu nisso uma oportunidade de levar muita gente. Meu pai era advogado da cidade, a minha mãe professora, e eles conheciam muita gente, assim, pelos relacionamentos que eles tinham, pela profissão do meu pai, e eu acho que meus pais talvez tenham levado mais a sério essa eleição do que eu levaria se fosse hoje. Né? Os meus pais levaram muito a sério isso, assim como os outros pais também levaram, tanto é que a votação foi expressiva. Primeiro, a eleição tinha que ser eleito entre todos os candidatos. E para isso eu bolei uma estratégia que todo mundo dizia que filha de professora não deve sair com o prefeito. Então as escolas sabiam disso. E eu angariei o apoio de todas as professoras. Quando falaram para mim que ele não podia ganhar a eleição, daí eu assumi. Porque a nossa intenção era, acima de tudo, levar as crianças a brincar na Cidade da Criança, nos dias de eleição. Por quê? Porque como as escolas públicas têm muita dificuldade financeira, né, de levar, contratar ônibus, gastar com empresas de ônibus para levar as crianças brincar um dia lá na cidade, então nós aliamos isso, nós vamos oferecer um dia de lazer para essas crianças, as crianças não vão precisar se preocupar em pagar nada. Eu, como professora da rede municipal, cheguei para o nosso secretário de educação da época, era o Lessa. Fernando Lessa. E, com todo respeito, eu cheguei para ele e falei, professor, meu filho, ele foi convidado a ser candidato ao prefeitinho mirim da Cidade da Criança esse ano. E meu esposo e eu montamos um plano de levar algumas escolas gratuitamente no dia da eleição para poderem votar nele. Eu falei abertamente, nós estamos oferecendo lazer, mas nós também queremos que se a criança se sentir bem e puder, dar um voto para ele, né? Porque era uma coisa que dependia de cada aluno, cada criança. E o Fernando Lessa, que fez, ele me concedeu, nunca vou esquecer isso, 3 dias livres para eu correr nas escolas, fazendo o convite, porque eu trabalhava o dia todo nessa época, eu não tinha tempo de correr as escolas. Aí eu corri as escolas, falando antes com a direção, lógico, sempre respeitando a hierarquia, né? Sempre respeitando. E eu convidei, eu ia em sala de aula. As professoras ficaram super animadas, porque iriam levar os seus alunos conhecer a Cidade da Criança, que muitos nem conheciam, né? Na cidade que moravam, e ainda um presente para eles, né? E foi isso que nós fizemos. Nós contratamos esses ônibus, foi feito todo um organograma da empresa de ônibus, que gentilmente o dono... Denis Menezes.
E ele falou, não, por essa causa que o senhor está falando, né, o senhor me paga depois como puder esses ônibus para levar essas crianças, né? E foi assim. E aí começamos a campanha, vamos dizer. Eu correndo, 3 dias que eu tive, eu corri as escolas da cidade, escolas públicas, estaduais, né? E as professoras ficaram muito animadas e foram as professoras responsáveis levando seus alunos e foi o dia que deu tudo certo. Mas nós tivemos ali um embate muito grande e principalmente por conta do ambiente político sério, de verdade, vamos dizer assim, que havia em São Bernardo. As crianças votando, né, podendo votar num país que não votava, uma pressão gigante por eleições diretas no Brasil, que aliás só se intensificou depois, né? Foi o início ali de uma caminhada longa, em 1979, e o que aconteceu foi que a mídia do país inteiro se voltou para essa eleição. A eleição ganhou contornos incríveis de popularidade, televisões, jornais fazendo a cobertura de uma eleição que ganhou ares de se as crianças votam, por que os adultos não podem votar? E houve um embate ali natural entre quem venceria uma eleição das crianças, ao ponto de que os candidatos, os pais começaram a levar as crianças com ônibus lá para a cidade da criança. E o meu pai se viu forçado a fazer o mesmo também, e nós levamos muitas crianças para lá. A minha eleição acabou tendo um juiz de direito de verdade, porque a confusão foi tão grande, porque houve uma acusação de compra de votos das crianças na minha eleição. E isso aconteceu por conta do transporte. Então, num determinado momento da eleição, ali no dia, e na medida em que os ônibus começavam a vir gritando o nome dos candidatos, aquilo se transformou numa eleição de verdade. Não era mais uma eleição de crianças votando em crianças. Aquilo ganhou contornos de uma eleição de crianças, dando um exemplo para o Brasil de por que o Brasil não tinha uma eleição de verdade. E a cena que eu tenho na minha mente é aquele mar de ônibus, naquele estacionamento grande que tem ali na frente da cidade da criança, ao lado é a Faculdade de Direito, atrás é o Veracruz, um mar de ônibus com as crianças gritando o nome de um candidato, do meu nome. Então, meu pai fez um slogan, que era: para prefeito Mirim, vote no Alexandre sim. Uma amiga minha chamada Célia de Castro tinha uma outra amiga na USP. Ele falou, ele está começando a filmar. Eu quero conhecê-la. Daí eu conheci e falei para ela a minha intenção, fazer um vídeo e colocar poesias minhas. O Alexandre é o representante da Escola Estadual de Primeiro Grau Nova Petrópolis e é o nosso candidato a prefeito mirim da cidade da criança. O Alexandre ficou muito feliz por ter sido indicado a candidato a prefeito mirim e agora conta com vocês para ser eleito. Se isso acontecer, ele pretende fazer muitos empreendimentos. Zelar pela conservação e limpeza da cidade da criança. Quer também dar continuidade administrativa ao plano de preservação do verde. Divulgar o Ano Internacional da Criança, para que todas as crianças se sintam prestigiadas. Ainda é tempo, minha gente, de ser inocente, ser o que se é. Ainda é tempo risonho de se ter pelo menos um sonho, mesmo que não se realize agora. Porque a vida é dos que têm tempo para plantar uma flor ou viver um amor. Onde estás, linda criança? Que fim levaram teus brinquedos? Infância, sonho verde de esperança. Infância minha de doces lembranças. A vida é de quem sente, de quem sonha. A vida é de quem ama. Garotada, para prefeito mirim, vote em Alexandre sim. Realização Vera Falkenberg. Sonorização Fausto de Arruda Botelho. Aquilo para mim tudo era uma grande diversão. Então eu fiquei ali, eu me lembro de eu chegando com os meus pais e
alguém teve a ideia, até não foi meu pai, acho que foi um amigo do meu pai, que me levantou no estacionamento. Também eu pesava nada, né? Era magrinho igual meu filho. Eles me levantaram e eu me lembro perfeitamente. Essa imagem eu tenho até hoje. Eu levantado e eu fiz assim com a mão e tinha lá talvez o que, sei lá, 500, 800, não sei quantas crianças tinham ali. Mas uma coisa muito legal, aquilo acabou ganhando como um campeonato de futebol, como uma eleição, de certa forma, uma competição. Então, aquilo foi uma coisa muito legal. E houve uma acusação de compra de votos. O meu pai ficou muito chateado com isso, porque a coisa começou a ganhar um contorno de seriedade. E ele ficou muito magoado com isso. Meu pai teve que se desfazer de um telefone, né? Na época em que os telefones eram o plano de expansão e havia as ações e a linha, né? Você vendia a linha e ficava com as ações, ou vendia as ações e ficava com a linha, ou alugava a linha, enfim. E por conta disso tudo envolvendo os ônibus, os famosos ônibus, e levar os eleitores, o meu pai teve que se desfazer na época de um dos telefones que ele tinha. Foi um período de sacrifício para ele também, né? Nós não éramos, era uma família de classe média, né? Classe média clássica mesmo. Mas ele teve que se desfazer na medida em que ele entrou com aquilo de cabeça, né? Que aquilo se transformou numa coisa que ele teve vontade de fazer. Ele teve que se desfazer na época e foi um período de sacrifício sem retorno nenhum. Não houve nenhum tipo de retorno para os meus pais, a não ser a alegria de ver a gente participando de algo como isso da Cidade da Criança. Eu acho que o maior retorno foi esse. Então começou a ver o seguinte, quem tem condição vai ganhar, porque quem levar mais crianças no dia vence. Isso não deixa de ser uma verdade, mas que eu me recordo, um dos outros candidatos tinha uma situação financeira muito melhor que a do meu pai. E o outro eu não me recordo agora, talvez não tivesse. O que não seria justo com ele nem com ninguém. Mas o objetivo não era comprar ninguém, muito pelo contrário, não era nem o do meu pai. Mas ali houve um sentimento que a coisa acabou ganhando um ar de provocações e obviamente que aí alguns relacionamentos, principalmente a minha mãe professora, ela conseguiu mobilizar as professoras. Olha, o Alexandre é filho de professora, né? E quem que vocês gostariam que ganhasse? E aí teve apuração. Foi assim um momento tão assim surpreso para nós, que nós ficamos sabendo que 4 urnas tinham sido impugnadas. O juiz de direito impugnou. O juiz de direito era o Júlio Bonetti. Ele não anulou a eleição. Eu não sei que denúncia que fizeram também, porque nós estávamos agindo corretamente em tudo. Nós não tínhamos feito nenhuma conspiração, nós estávamos dentro da legalidade. E chegou até lá o juiz que alguma coisa errada estava acontecendo lá. Então ele queria anular tudo. Imagina só, aquele trabalho monstruoso, né, majestoso que foi feito e anular aquela eleição. Aí ele falou, imagina, ele era advogado, e é uma eleição de brincadeira. Isso aqui é uma eleição de brincadeira. Isso aqui é um preparo para ensinar a democracia, a cidadania para essas crianças. É uma preparação, né? É uma democracia, é uma eleição livre. A gente não sabia, o voto era secreto, a criança votava em quem ela queria. Ele falou comigo, falou, olha, para não ficar chato, pode que anular tudo. Eu vou impugnar 4 urnas. Tá bom. Tá bom. Mesmo anulando, lacrando aquelas 4 urnas, o Alexandre ficou vitorioso. Mas meu pai sempre teve um sentimento muito grande, o catolicismo, ele sempre foi uma pessoa muito cristã. Ele falou, olha, como prova de que eu não fiz nada disso que vocês estão falando, que eu não estou aqui guiando ninguém, eu só estou trazendo as mesmas pessoas que vocês estão, todos os candidatos estão trazendo ônibus, alguns cedidos aí até pela prefeitura, e eu não estou fazendo nada de errado, eu vou distribuir mini-bíblias para todas as crianças que vierem aqui. Mas foi muito legal, o prefeito de São Bernardo chamava-se Tito Costa. Eu fui pego pelo carro oficial na minha casa, eles foram com um Opala me pegar, que para mim era um grande luxo, né? Porque assim, tem esse lado, né, do lado oficial, de participar de certas solenidades na prefeitura,
Então a posse foi inesquecível para mim, eu sentado numa mesa bem grande, com o Tito do meu lado, e eu fiz o discurso de posse, que na verdade foi preparado pelo meu pai. E quando ele foi eleito, que ele foi, né, nomeado, digamos, a prefeitura me telefonou, olha, a senhora vai levá-lo num alfaiate, me deu o endereço, era em Rude Ramos, ali naquela praça onde tem a igreja central ali de Rude Ramos, nem sei se tem essa alfaiataria lá. A senhora vai levá-lo lá, porque ele vai precisar de uma roupa adequada para o dia da posse dele. E, então eu fiquei muito feliz, né? Porque eu nem sabia como é que ele teria que se apresentar. Aí levei um alfaiate, mediu, foi aquela calça de risca, né? Cinza de risca, bem chique mesmo, uma casaca preta, a cartola, uma cartola preta, muito linda, acho que era veludada, né? Uma camisa branca, toda preguiada, uma gravata borboleta vermelha. Eu acho que até um sapato você ganhou, viu, Alexandre? Sapato preto, muito chique. A posse era de manhã, acho que eram umas 10 horas, eu saí. E a hora que eu cheguei, o carro entrou na Cidade da Criança. Eles abriram os portões para eu entrar como prefeito. E eu entrei como prefeito, abriram a porta para mim, eu desci, fui sentar na mesa. Havia o locutor oficial da prefeitura, que tinha uma voz fantástica lá, aquela voz de locutor, de cerimonial. E tudo aquilo teve um cerimonial mesmo, aquilo foi uma solenidade. Emocionante porque subiu aquela praça ali, né? Era um tipo de um jardim ali, um palco elevadiço, esse é o termo correto. Todo cheio de flores, né? E de repente, né, aquele palco se elevou, né? Subiu e todas as autoridades ali presentes, né? Nós, como pais, fizemos parte da mesa, o prefeito e autoridades que o prefeito levou, o prefeitinho anterior que passou, né, a chave, aquela chave simbólica para ele. Né? Fiz o meu discurso e assim todos foram embora e eu fiquei como prefeito. E aí a Sede da Criança tinha um jornalzinho e eu tinha ali a minha plataforma política, o que eu queria. E o que eu queria era pintar um monte de coisa lá que eu achava que estava desbotado. Não, eu sugeri cores para algumas coisas ali. Eu acho que talvez essa tenha sido a minha contribuição ali. Então tinha lá uma tartaruga lá, certo? Que eu achava que tinha que ser uma cor um pouco mais forte lá, um limão lá na tartaruga. Aí eu falei, acho que essa tartaruga tem que ser mais amarela do que ela é. E coisas nesse sentido. Bem, tudo era muito simbólico, né? O prefeito Mirim visava promover a Cidade da Criança. As minhas atividades se resumiam em participar de eventos públicos da cidade de São Bernardo, na qual a participação da criança fazia sentido. Como, por exemplo, a abertura da Câmara dos Vereadores, onde eu era convidado a ir. Então, o carro vinha me pegar como um simbolismo de que eu era o prefeito, obviamente, né? Obviamente, meu pai podia me levar lá, mas havia um simbolismo. E eu sentava na mesa, às vezes me convidavam para falar uma outra palavra, meu pai preparava, né? Porque eu não tinha condição de preparar, pelo menos não sabia como. E dentro da cidade eu tinha um papel absolutamente simbólico de fazer com que algumas datas especiais, especialmente feriados, pudesse ter movimentação de crianças para ir lá. Ficava na prefeiturinha, eu ficava andando em torno da cidade. Eu acho que eu tinha uma camisa branca que tinha o símbolo aqui, acho que tinha o Cidade da Criança, porque o símbolo da Cidade da Criança era um menino. Claro que eu brincava. O que eu mais gostava de fazer era brincar. Eu gostava também de um carrinho. Você subia num carrinho e você andava num tablado, e aí você subia e o carrinho descia era de madeira mesmo. Um negócio até meio rústico, mas era muito divertido. Houve uma cópia de uma cidade em Goiás. Havia um clube chamado Jaó.
Era um clube que havia uma piscina, havia uma série de coisas e brinquedos para as crianças. E na época esse clube Jaó resolveu fazer uma eleição para prefeito de Jaó, chamado Jaózinho. Era o Jaózinho. E houve um intercâmbio entre nós e eles me convidaram como prefeito da Cidade da Criança em São Bernardo, que era muito estabelecida, muito grande, a ir lá em Jaó. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu deixei a minha casa sem os meus pais numa viagem. Eu tive autorização dos meus pais para fazer uma viagem, veio uma pessoa muito bacana de Goiás me buscar, e eu fui de ônibus, e que veio me buscar e me trouxe de volta aqui para São Bernardo, para que eu pudesse motivar o Clube Jaó a ter a sua eleição de prefeito mirim. Eu fiquei durante um bom período conhecido como prefeitinho, sem dúvida, jogando bola, né? Mas o tempo foi passando e a gente entrou numa outra fase, né? Uma fase de adolescência. Eu fiz administração, eu fiz a ET Lauro Gomes e por conta de ter feito curso técnico, fui buscar um estágio técnico e entrei na IBM, né? Eu entrei como estagiário na IBM e me tornei funcionário, fui contratado pela IBM e fiz administração, fiz pós-MBA depois. Não houve nenhuma sequência aí pública da minha carreira e trabalho na IBM até hoje, inclusive, né? E assim, um período mágico, né, da minha vida. Me lembro perfeitamente das minhas idas à prefeitura, me lembro do carro oficial me pegando em casa, me lembro da viagem para Goiás, me lembro do Paço Municipal, claramente eu subindo. Debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitá-lo. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Aqui é o Zé Bigode de novo. Venham todos à Cidade da Criança. E quando forem votar,